E, gente, agora a gente vai ter um painel muito incrível, muito necessário, e que, enquanto a gente chama as nossas queridíssimas painelistas, eu queria contar um pouquinho do que me inspirou a fazer esse painel. Estava conversando com uma pessoa muito querida do mercado, da área de P&D, uma mulher parda, com descendência indígena. E nessa conversa que a gente estava tendo sobre beleza antirracista, ela falou uma coisa que para mim foi muito marcante, por isso que fiquei tão inspirado para fazer esse painel. Ela é mãe de uma criança de 3 ou 4 anos. Caso ela esteja aí, ela vai se identificar, espero que sim, porque é uma pessoa muito querida. E ela falou o seguinte, que o filho dela um dia olhou para ela e falou: Mãe, eu queria tanto que você tivesse a minha cor, porque ele é retinto. E ela perguntou por quê. Porque ela falou: Mãe, olha como eu sou lindo. E uma criança de 4 anos de idade. Primeira vez que eu me olhei no espelho e falei: Cara, eu sou lindo, eu tinha 39. E aí a gente começa a enxergar o papel dessa maternidade antirracista na formação de uma criança que em algum momento vai se olhar e falar: o mundo não vai me atravessar. Eu sou muito além desses atravessamentos sociais que querem me objetificar. O meu black é lindo, minha pele é fantástica e o mundo que me engula. Então, gente, esse painel eu acho que é um dos painéis mais fantásticos que a gente vai ter aqui na nossa história. E aí eu já queria chamar as nossas queridas Rosane e Jaqueline, a Renata está entrando daqui a pouquinho, que vai acompanhar a gente, e já queria pedir a gentileza, primeiro agradecer imensamente, porque ter vocês aqui é uma honra, e eu já queria pedir a gentileza de vocês se apresentarem, quem são vocês na fila do pão, e já contem um pouquinho também dessa relação, o que é ser mãe de uma criança preta num país que além, ele é um país de base afro-indígena, mas que nega sua raiz de uma forma absoluta. Conte um pouquinho pra gente, por favor, gente. E obrigado pela presença. Olá, Raoni, olá, Jaque, oi todo mundo que está assistindo. Eu sou Osana, eu sou cientista de formação e ofício, mas sou mãe de dois meninos negros lindos, o Arthur e o João. O Arthur de 10 anos, o João de 6 anos. Por causa dos meus filhos, eu participei como coautora da escrita de dois livros, um livro sobre educação antirracista e o outro que se chama Educação Libertadora, que esse segundo livro eu incentivo, conta a minha história, incentivando meninas a sonharem, crianças, né, a sonharem um dia crescer, ascender no mundo profissional, usando a educação como base. E só deixando aqui como é ser mãe, né? Como é ser mãe de crianças negras nesse país. A Thais Araújo fez um TEDx, e o título dele reflete a nossa experiência de maternidade, pelo menos para mim, que é como criar crianças doces em um país ácido. Então, essa é a grande dificuldade aqui, mas é um prazer, né, ser mãe, e eu acho a maternidade a parte mais gostosa da minha vida. Passo para a Jaque e depois a gente vai evoluindo aqui na conversa. Que lindo, gratidão, Ana também. Eu sou a Jaque Lamente, eu sou a mãe do Luca, de 8 anos. Eu sou literalmente a cara do Brasil, né? Aquela que não é retinta, não é branca, mas eu tenho uma descendência muito próxima. Minha avó e minha bisavó nasceram em quilombos afro-indígenas aqui do litoral de São Paulo. E faço parte de um grupo de mães chamado Bitumami, que inclusive eu estou no evento Mãe Summit, que coincidiu com a data, mas eu não queria perder a oportunidade de estar com vocês e de te conhecer também, Rosana. Já tinha ouvido falar de você, então para mim é um prazer estar aqui. Eu acho que é muito sobre isso. O Luca, ele é filho de um pai branco, então o Luca não é uma criança preta, mas a gente é condicionado e com muito amor hoje a criar essa maternidade antirracista. Então, a gente vai poder falar um pouco sobre isso e todos esses cenários aí que permeiam os nossos atravessamentos. Perfeito, gente. E mais uma vez, obrigado, viu, gente? Porque esse é um painel extremamente necessário. Porque uma das coisas que eu queria até começar
né? Eu sei que a Rosana tem uma experiência, né, de racismo muito densa, e fique super à vontade, por favor, tá, minha amiga, caso você queira pautar. Mas eu queria pedir a gentileza de vocês poderem comentar um pouquinho sobre dois pontos, tá? Primeiro, como de fato educar uma criança para ter autoestima, porque é muito difícil, né? A gente ter autoestima quando a gente é mais novo, e a gente se enxergar e a gente não ser engolido por um estereótipo de que a gente não cabe, a gente não pode, a gente não tá lá, a gente não pertence a nada. Isso afeta de forma épica a formação, o bem-estar, a psique de qualquer ser humano, ainda mais uma criança negra num país racista, né? Vários casos de racismo a gente vê dia a dia, né? Onde a, a sensação de não pertencimento é clara. Mas também tem um outro ponto que eu queria pedir a gentileza de vocês poderem pautar também, que é quem cuida de quem cuida. Porque uma coisa é, de fato, a gente ter a maternidade ativa para formar uma criança dentro de um contexto. Mas a maternidade antirracista, ela é exaustiva, imagino eu. Então, eu queria pedir essa gentileza também de vocês poderem contar um pouquinho desse trabalho que é trabalho e merece ser dignificado como trabalho. Conta pra gente um pouquinho, gente, dessa vivência. Rá, esse foi o tema que eu e meu esposo, Rodney, nós abordamos no nosso primeiro livro. E passa por como ensinar, ou o momento, o marcador, que foi muito importante para a gente no ensino da negritude, como valorização das nossas crianças. A história que a gente conta no livro, ela tem dois momentos. Um momento em que a gente conta qual foi a nossa tratativa com o nosso filho, quando ele passou por uma situação, e depois o que que a gente fez com aquilo em relação à escola. Então, a situação foi no ambiente escolar. Meu filho, ele estava na escolinha desde os 5 anos, uma escolinha dos 5 meses, uma escolinha muito pequena, e ele cresceu naquela escolinha. Ele teve um momento ali muito pequenininho de ter a lição das cores e entender que a pele dele era da cor do lápis marrom, e a gente teve uma conversa naquele momento muito leve com ele, mas chegou a terrível primeira série, né? Que ele foi para uma escola maior, uma escola que tem até um ensino médio, e ela tinha muitas dinâmicas acontecendo. E eu ouvi você falar, Rá, no painel anterior, que você se descobriu um homem bonito com 39 anos. Para mim não foi tão diferente, então eu cresci não me achando apropriada. E com os nossos filhos, desde pequenininho, a gente lutou para que isso fosse diferente. Então, os dois, né, eles têm cabelo black, um cabelão, e a gente, desde muito pequeno, ensinou para eles que o cabelo deles era lindo e eles achavam lindíssimo. E o Arthur, pequenininho, escrevia, se desenhava, criava personagens com cabelo black. E na primeira série ele foi e começou a voltar para casa nos primeiros dias super animado, mas teve um dia que ele chegou em casa e não estava mais animado. Nesse dia ele não estava animado, e aí veio um outro dia que ele também não estava animado. E aí a gente foi entender o que aconteceu com ele. E foi nesse momento que a beleza do meu filho e o ícone de negritude que ele apreciava na beleza dele foi atravessada no ambiente escolar. Ele falou: Mamãe, alguns meninos estão tirando sarro do meu cabelo. Eles falam que meu cabelo parece um ninho de passarinho. E aquilo me atravessou de uma forma que eu não tenho nenhuma maneira racional de descrever o que eu senti naquele momento. Porque a gente sabe que acontece o racismo e a gente luta a vida inteira para que ele não encontre os nossos filhos. A gente, como mãe, muitas vezes, se pudesse, esconderia os nossos filhos dessa realidade. E aí foi muito triste, né? Eu fui verborrágica, perguntei o que você fez, falou com a professora, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, até abaixar um pouquinho a poeira.
e a gente tentar, e depois eu posso comentar como foi a tratativa com a escola, mas no dia seguinte, os dias que seguiram o racismo, a gente viu nosso filho, primeiro não querendo mais ir para a escola, e o segundo momento que foi extremamente triste, que ele trocou a beleza, o ícone de beleza dele, para algum que trouxesse um pouco mais de branquitude para acionar pertencimento. E eu encontrei meu filho um dia na frente do espelho, tentando fazer uma franja. Ele estava tentando fazer uma franja e ele falou: Mamãe, o que você acha de eu ter uma franja? E aquele momento a gente teve que mudar toda a dinâmica aqui da nossa casa para intencionalmente restabelecer aqui as bases da nossa ancestralidade, quem nós somos. E aí nós começamos a falar muito mais sobre isso e trazer o negro de um papel muito protagonista como construtor da sociedade. Nós começamos a só assistir televisão e assistir catálogos de artistas negros. Começamos a consumir conteúdo negro, consumir mais, mas assim, foi uma rotina, uma disciplina. E até chegar um momento que ele começou a se achar lindo, estava passando aquele programa, não sei se eu posso falar o nome do programa, mas estava passando The Voice Brasil e tinha o Carlinhos Brown. E aí ele foi no quarto, botou um óculos de sol, botou um turbante, algo que se parecesse com um turbante, e voltou falando: Eu sou um africano, agora eu sou o Carlinhos Brown. E ele queria brincar. E a gente pensou: Poxa, que legal, né? Que legal. A gente, desde então, é intencional, falar bastante sobre isso, tentar trazer ferramentas para que ele enfrente essa situação. O João, que é o nosso filho menor, também está vindo nessa mesma toada. E a gente teve um outro momento que também é de tratativa com a escola, que eu posso comentar depois, mas não é fácil. E quem cuida de quem cuida, nós cuidamos umas das outras, né, Jaque? Acho que comunidades como a sua, uma mãe preta fala com a outra mãe preta e aprende com a sua própria mãe preta, que aprende com a avó preta, e a gente tem que cuidar umas das outras, porque nós entendemos uma o que a outra passa. Então, passo para você, Jaque, comentar aqui a sua É, experiência. eu te agradecer por compartilhar dessas dores, né? Como o Luca não é um menino retinto, né? Ele é um menino pardo, de acordo com o IBGE e com o censo da própria escola. Esses atravessamentos chegam para a gente de uma maneira quando a gente nos ritualizamos enquanto família nos meus rituais indígenas. Então, a escola, os amiguinhos tiraram muito sarro dele quando foi o dia da família, a gente tinha que levar uma coisa que era importante para a gente. Aí eu levei o cocar, né, e a maracá. E os meninos tiraram muito sarro dele. E foi esse dia que ele chegou e ele falou que os meninos chamaram ele de macumbeiro. E eu falei, não tem nenhum problema se você for macumbeiro, inclusive, mas é um descaso é, social, religioso e todos os outros atravessamentos que passam esse grupo que é minorizado, mas não é minoria, né? Então, eu tenho conversado muito com o Luca, apesar dele ser bem pequeno, sobre esses pequenos racismos que a gente passa e como a gente se blindar deles, não sendo tão agressivos quanto o agressor. Porque é complicado educar criança, né? Você fala, pô, chega lá e fala tudo, fala um palavrão, não pode falar palavrão, não pode bater, Uhum. né? Isso não é mais um agressor, né? Que é tudo que eles esperam da gente também, que a gente seja agressivo. E sobre cuidar de quem cuida, para mim, eu acabei de participar da abertura desse evento e a frase da Dani Junco, a CEO da Bitumami, ela eu sou bem amiga dela e a gente fala muito sobre isso, que é toda vez que eu caí, quem me levantou foi uma mulher. E eu acho que é muito do que a Rosana falou, assim, a gente ou tem a nossa mãe, ou a nossa avó, ou a nossa amiga, ou alguma mulher perto da gente que a gente se levanta. Então, eu acho que essa energia do feminino, e principalmente quando a gente fala de mulheres afro-indígenas, a gente tem um cuidado ancestral que precisa ser aprendido para que a gente construa um mundo um pouco mais humano. Acho que é sobre isso. Perfeito. E eu queria agora, gente, não só apresentar e passar já a palavra para nossa querida amiga Renata. Eu tive o privilégio de participar de um projeto com ela e ela com o desafio de, no meio do projeto, cuidar de uma criança.
dia a dia de mãe, né? Isso é muito incrível. Renata, eu queria muito pedir a gentileza de você poder se apresentar e já fazer uma pergunta combo para você. Sim. É, Como é que na sua vivência, né, principalmente carregando essa ancestralidade que você carrega de uma forma tão linda, de formar uma criança, para que ela não seja atravessada por um mundo que já está sedento para tornar ela só um objeto? Como é que é essa sua experiência? E conta pra gente quem é você e já te agradeço por estar aqui, porque é uma honra ter você aqui com a gente. Oi, gente, bom dia. Perdoa aí meu atraso, tá? Voltando de um trabalho, né? Aquelas correrias de mãe, né? E aí eu trânsito, né? Essas coisas todas. Meu nome é Renata Tupinambá. Eu sou formada em jornalismo, mas trabalho também com roteiro, né? De séries, documentários. Também sou produtora. Tenho uma produtora que é a Originárias Produções, onde trabalho com festivais, curadorias. Também estou numa curadoria adjunta do MASP, né? E vou acumulando assim várias funções. Trabalho com comunicação indígena desde 2005, né? Tenho 34 anos. E para mim, assim, enquanto uma pessoa tupinambá, principalmente uma pessoa que, né, cresceu muito em periferia, né, morou também em outros tipos de comunidade em periferia, né. Na adolescência comecei também a estar mais presente, assim, junto ao povo, né, entendendo todo esse meu processo, né, de ser uma pessoa que nasceu na cidade, né, também, e as dificuldades que a gente passa. E como, né, a companheira aí tá comentando, né, acho que tem essa força de afeto, foi muito, é uma coisa muito familiar, né? Minha avó me criou até os meus 15, 14 anos de idade, 14, 15, né? Ela era uma mulher de 1916 e ela viveu uma outra época, ela viveu um outro mundo e ela me encontrava sob esse outro mundo. E ela era muito firme nas raízes, né? Ela que me fazia entender que a gente era, né, pessoas indígenas, mas que estavam ali na cidade, né, vivendo esse contexto, né. E ela viveu a vida toda, né, nos cantos, nos rezos, né, nas nossas encantarias e com muito orgulho de quem ela era e contando a história da mãe, da avó, né, da bisa, então ela contava por várias gerações da família, né. Hoje posso dizer que eu sei contar a história, uma grande parte da história da família, assim. E eu tenho um pequeno, né, que é o Ryan. Ele tem 8 aninhos hoje. Ele é um terena tupinambá. Eu separei do pai dele em 2019, quando a gente morou dentro do território. Assim, né, ele viveu uma parte, né, da infância dele ali, das primeiras infâncias dentro da terra indígena, né, do pai, em Mato Grosso do Sul. Mas aí a gente também ficou nessa transição de cidade, aldeia, comunidade. E ele é sempre, né, tem essa coisa de ser sempre o único, né, como eu também, nos espaços, né? Eu acho que todos nós que somos pessoas, né, indígenas, né, nesses espaços, principalmente da cidade, tem toda essa questão, né? E eu sou uma mãe atípica, também sou uma pessoa neurodivergente, né? O meu pequeno ele tem TEA, né? Além de toda essa questão, né, de ser um terena tupinambá, tem também toda essa questão, né, dessa que envolve a neurodiversidade, né? E isso é muito se torna muito profundo. Eu colaboro também no grupo de acessibilidade indígena, né? De outros, né, indígenas, tanto com deficiências e neurodiversidades, onde a gente também discute, tem muitas outras, né, tem mães, né, assim, e é um desafio muito grande, assim, eu lembro da minha infância, eu sempre fui diferente, e nessa diferença eu também encontrei essa minha sensibilidade, de ver o mundo de uma outra maneira, de ter sido ensinada a ver esse mundo e sentir esse mundo de uma outra maneira, né? Enquanto uma pessoa tupinambá, né? Dentro da minha cultura, né? E acho que a nossa cultura é a nossa maior, né, saúde, né? Tem uma antropóloga, né? Se não me engano, afro-americana. Eu esqueci agora o nome dela, mas que ela fala, né? Nossa cultura é nosso sistema imunológico. Me fugiu agora o nome dela. Eu estava escrevendo esses dias um roteiro que eu cito ela, mas
as correrias, assim, a gente vai esquecendo, né? E eu acredito que essa minha cultura, a espiritualidade e as coisas que minha avó passou para mim, né, na minha infância, fizeram ser a forma como eu também me curo daquilo que vem da cidade, né? Porque é uma outra estrutura, né? É um outro modo de ser, é a correria do dia a dia, né? E o meu pequeno, ele tem todas essas questões, né? E dentro dessas questões eu tento também mostrar a ele que a diferença, ela é uma riqueza e ela é uma força. E o que parece frágil nesse mundo todo, que é de uma outra forma, na verdade, é o que tem de mais forte, né? A gente é muito essência, né? A gente é muito pé na terra, né? E a gente está num mundo que tem muita coisa superficial e essas coisas mais superficiais, mesmo sendo uma grande estrutura, olha ele aí, é o Ryan. Mesmo sendo uma grande estrutura, é frágil, se desmancha no ar. Se a gente tem uma base e por meio, né, meu povo é muito matriarcal. E essa força matriarcal está na minha mãe, nas minhas tias, estava na minha avó. E é nisso que eu me apego nos momentos de dificuldade. E eu mostro para ele que ele tem uma família, que ele tem um povo, ele tem uma cultura. E aonde a gente vai, a gente carrega isso com a gente. E essa verdade é o que desconfigura esse outro mundo também, sabe? É uma coisa muito, muito impressionante, assim, por mais que seja um lugar muito sensível, muito difícil. Na escola, né, teve o Dia dos Povos Indígenas, né? E desde muito cedinho eu explico a ele, né, como ele lida com isso na escola, né? Graças, né? Assim, a escola não tem essa coisa, né? Dele não tem isso de. Tem umas professoras que ainda tentam fazer em outras turmas, mas as professoras dele, ele tem tido sorte que nenhuma tem essa coisa de tentar fantasiar as pessoas de indígena, né? Assim, aquela coisa, né? De Xuxa, né? Assim, aquelas situações. Porém, as pessoas sempre perguntam se ele já morou no mato, na floresta, né, tem essa coisa assim desse, não, será que é indígena, mas será que já morou realmente ali, né, numa aldeia ou não, né? E aí eu falo para ele explicar, né, todas essas questões do jeito dele, né? E aí foi uma coisa muito bonita nesse primeiro dia 19 de abril, que ele de fato fez uma pequena palestrinha dele, assim, na aula, né? E aí ele falou para mim uma coisa, não, mamãe, acabei não falando nada. Aí quando eu chego na escola, a professora, ele foi maravilhoso, ele contou tudo, ele explicou o que significa o colar dele, ele falou do povo do pai dele, ele falou do seu povo, né, do povo da mãe e tal, ele ensinou as crianças, ele falou que não pode falar índio, tem que falar indígena, mas fica sempre aquele constante estranhamento, né, das crianças de tentar entender o que é isso? Ele tem uma questão assim, ele às vezes tem isso, né, de ou mostrar ele com roupa da cultura ou na comunidade, ou alguma foto. Ele às vezes fica um pouco receoso, né, mas ele tem essa coisa de, né, ele se coloca, né, ele sabe quem ele é, ele fala quem ele é, né, um tereno aí tupinambá, mas tem sempre aquele, existe um medo, né, por conta desse desconhecimento das outras crianças. E eu tento trazer ir para um lugar mais lúdico também, um lugar mais cosmológico, e tento fazer ele entender que as pessoas elas não tiveram contato com as coisas e que a vida toda, infelizmente, assim, a gente vai ter que ter essa consciência assim, de estar transmitindo, entendendo a ignorância de alguns, entendendo o racismo de outros, mas com a nossa consciência prevalecendo aquilo que a gente é. Mas isso é uma Perfeito. coisa muito difícil, né? É uma coisa muito difícil, assim. Eu tento trazer para esse lugar também, que é muito espiritual também, né? Mas é muito esse lugar da educação, por meio da comunicação, né? A gente é povos muito orais, né? Ele tem isso com ele, assim, né? Ele tem essa questão do TEA, ele Que tem os lindo. hiperfocos dele. E aí ele é palestrinha, né? De repente ele liga um botão assim, ele sabe tudo sobre aquilo, assim. E eu tento usar a favor deles as habilidades dele para ele se desenvolver. Mas é uma estrutura difícil, assim, que a gente vai lidando, aí sempre tem algum amiguinho que implica, né? Eu vi aí a companheira falando, né, que, né,
as pessoas não entendem, mas eu tento mostrar para ele que isso é a força dele, a diferença é a força dele, é a Perfeito. potencialidade dele. E isso é mágico e não importa como o mundo, né, trate, é a própria autoconsciência dele que vai fazer ele se sentir cada vez mais forte. Então eu Perfeito. tento preparar ele para o mundo, assim, né? Mato Grosso do Sul, o estado do pai dele é um estado muito hostil e racista também. As pessoas, elas, às vezes não sentam do lado de uma pessoa indígena no ônibus. Tem uma grande violência em relação à fazenda. Dentro da terra indígena, se tem medo de andar assim pelas estradas, está sempre todo mundo muito atento, né? É um estado muito racista também com os povos indígenas. E desde cedo eu tive essa preocupação, né? Eu, assim, era tipo, né? As pessoas ficam assim. Eu lembro que na minha época de escola, eu com 8 aninhos da idade dele, eu ficava no quintal da escola, né? Pegando as ervinhas para fazer remédio. Aí as outras crianças assim, você é índia, né? Que não sei o quê, que não sei o que lá, né? Aquelas coisas assim. E na minha época era tudo muito mais diferente, assim, né? E eu falava daquilo com orgulho, né? Porque era o que minha avó me ensinou, mas foi um processo difícil também crescer na cidade, né? Passar por essas violências, macros e microviolências de muitos tipos. Mas eu vi que é carregando, na nossa essência e naquilo que a gente transmite, que é o nosso maior escudo também contra tudo isso, né? A gente começa a trabalhar a nossa psique também, a gente começa a entender e se autoconstruir, desconstruir e entender essas caixinhas e condicionamentos que tem na indústria, na cabeça das pessoas. E a gente entende que é sempre a nossa comunicação que nos leva adiante, conscientizando, trazendo esse entendimento às pessoas, por mais que exista a ignorância em muitos lugares e até o desprezo. É a consciência e a cultura que nos leva, né, assim, as pessoas elas são ensinadas a pensar de uma certa forma, mas E elas também podem Renata, aprender a outras coisas. perfeito. E eu queria muito pegar esse gancho. Desculpa te interromper seu Não, eu raciocínio. sei, eu só peguei o embalo para poder, Que, que eu, né, eu cheguei um foi pouco atrasada, eu peço desculpa demais. que isso, foi fantástico que você trouxe. Você trouxe um ponto que eu achei muito importante. Sim, E, gente, antes de falar, vou falar um texto que a Débora colocou aqui pra gente, porque de fato sim, é muito lindo. Eu seguro sua mão na minha, para que juntos possamos fazer. Desculpa aqui, gente, que saiu. Para que juntos possamos fazer o que eu não consigo fazer sozinha. Essa é a resposta para quem cuida de quem cuida. Nós nos sim, ajudamos porque nós sabemos as delícias e as angústias da maternidade afro-indígena. Buscamos forças em outras mães e em outros exemplos tão potentes quanto nós. é É isso. muito lindo. Eu queria deixar isso muito registrado. E aí eu queria fazer uma pergunta, gente. Como um quase competente pai de planta, então, por favor, se vocês falarem, cara, nada a ver, por favor, fiquem super à vontade, tá? Trazendo um Sim, pouco numa dinâmica de mercado, principalmente mercado de beleza, que carrega a formação de um imaginário muito perverso, né, numa uhum, lógica muito colonizadora, onde né? E que bom que tem mães como vocês numa lógica trabalhando já o antirracismo desde criança para que essa criança possa ser potente, independente dos atravessamentos que ela passa. Como vocês enxergam, principalmente nesse ambiente digital, onde existem tantos imagens que estimulam a gente a ter um imaginário de que sim, o outro é sempre mais perfeito porque ele tem algo que aquele que nos colonizador é parecido, né? Ele tem uma cara mais é, europeizada, ele tem cara de campanha, eu não. Como é que vocês lidam com esse ambiente digital que é um vômito de imagem, é um vômito de significados que não condizem com a nossa realidade? Como é que, eu queria aproveitar esse gancho, assim, eu tive uma claro, experiência recente. Assim, a gente, né, quando tá muito na cidade, e principalmente a gente, né, né, tem toda essa origem indígena, ser indígena, assim, Nordeste, né, no Nordeste
é 524 anos de colonização. E tem essa coisa da busca de um fenótipo puro, que é uma coisa que não existe, né? A gente no Brasil, a gente é diverso. Tem os povos amazônicos, tem os povos do Centro-Oeste, tem o Nordeste, tem o litoral, e a gente é fruto de uma miscigenação. É nossa identidade que carregamos, que é o que perpetua a nossa cultura e pertencer a um povo também, fazer parte de um povo, né? Tem um povo pancararu, tem povo com matrizes, né, africanas e indígenas, né? E a gente tem os nossos fenótipos muito diferentes, né? Assim, e isso, assim, muitas vezes a gente, quando está muito num ambiente que não tem pessoas como a gente começa assim a não, a gente se sente estranho, né? E aí, recentemente eu fui para um lugar que tinha muito mais, né, parentes, né? E muitos parentes também do sul desse continente, né? Peru, México. E aí eu voltei me sentindo até mais bonita, assim, porque a gente vê tanta gente igual a gente, que a gente começa a entender, assim, também, desconstruir coisas, né? Que mesmo a gente sabendo já, né, a vida toda a gente, né, trabalhando isso com a gente na mente da gente, né? Mas é isso, a gente não é o rosto que buscam nas campanhas, né? Muitas vezes a gente é o exótico, né? De feições diferentes de algum modo, assim, né? Eu escutei muito a vida toda, você é bem exótica, né? As feições, nossa, é diferente, né? Uma mistura diferente aí, né? E tal, assim. E eu trabalho muito com artistas também indígenas, né? E tem muitos que passam por situações em muitos lugares, assim, o seu rosto não vende, o seu rosto né, não adianta que não vende. Muitos já escutaram isso, né? E o meu pequeno, ele tem muito essa questão, assim, da galera olhar, assim, o cabelinho dele, assim, que é um cabelinho liso e tal. Mas desde sempre eu falo para ele, assim, para ele trazer essa consciência às pessoas que a pessoa indígena tem cabelo encaracolado, vai ter cabelos, né? É uma diversidade, né? Não está preso a um fenótipo racial. É uma questão principalmente Perfeito. étnica, né? E a gente é diverso nesse país, assim, né? Como também afro-indígena, né? Tem matrizes diferentes e é isso que as pessoas precisam entender, que existe essa diversidade e que essa diversidade implica que esse padrão, seja europeu ou qualquer padrão construído em bases colonialistas, né? Dessa história e do que se diz do que é o fenótipo de cada um é uma coisa que precisa ser desconstruída. Somos diversos, né? E nessa diversidade Perfeito. são muitas belezas, e é isso que o mercado tem que entender, né? O mercado, ele perde muito em achar que esse rosto padrão é o rosto que vai atingir de fato um público maior, né? Ele só impõe ali um padrão, mas o público não se reconhece nesse padrão Exato. diverso no Brasil. A gente é tudo, né? Fruto de muitos fenótipos, né? A gente não é esse padrão, né? Perfeito. 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 Rosana, Jaque. O mundo digital, ele vai refletir muito a sociedade e esse é um elemento cruel, né? Então, o que nós procuramos fazer, pensando na criação dos nossos filhos, relacionamento com os ícones que nós temos no mundo digital, é criar em nós. E aqui nós falamos, né? A Renata falou, através da nossa cultura, através de quem nós somos, valorizando a nossa beleza, criar em nós as bases que nós vamos intencionalmente perseguir. E aí eu vou para o mundo digital para consumir conteúdos, mas de maneira ativa. Eu vou selecionar aqueles conteúdos que me refletem. E quando eu me vejo refletida, e aí falando para os meus filhos, quando eles se veem refletidas, a gente vai se aproximando muito mais do que nós queremos construir neles, como autoestima. Então, ter aqui as nossas bases para que nós consigamos guiar nossos filhos nessa navegação do mundo digital, para que a gente não esteja só uma postura passiva, recebendo tudo que está sendo oferecido, porque senão meu filho vai buscar a vida inteira a franja. Se eu não for lá e procurar Isso. a comunidade que a gente viu anteriormente, se eu não for procurar os criadores de conteúdos negros, e nós temos muito bom, nós temos gente muito boa. Então, é essa navegação que eu vou guiar. Para essa navegação fazer parte aí da construção de autoestima das minhas crianças. Como mãe, é isso que a gente tem, isso que eu tenho tentado fazer, né? Como pais aqui em casa, é isso que nós temos tentado fazer para que isso construa e não seja um detrator na autoestima dos nossos filhos.
Perfeito. Jack? Eu acho que quando a gente também é mãe de menino, é um pouco diferente, né? Porque os meninos, eu acho que até uma certa idade, eles são muito desapegados desse referencial estético, tanto quanto as meninas, que também é um problema social, né? Mas eu vejo por mim, muito parecida com a Renata. Eu sempre fui a exótica e hoje, vindo para cá, inclusive no carro, eu estava conversando com uma amiga sobre esse assunto, assim, né? Que agora, como está, é uma tendência de mercado de palestras e ter pessoas exóticas que representem coisas diferentes do grande padrão colonizador, a gente acaba virando uma peça de decoração. Às vezes, eu me sinto muito assim agora. Antes eu não tinha espaço, eu não era nada. Eu não era parecida com ninguém da onde eu estava. Eu também nasci na periferia, então tinham muitas pessoas da onde eu nasci parecida comigo. Mas quando eu tive minha vida profissional e dentro da academia, não tinha. E é muito louco, né? Porque a gente, na verdade, é o fenótipo brasileiro. Só que aonde está o conhecimento, a academia e as ascensões corporativas, tem pouquíssimas pessoas parecidas com a gente. Quando a gente chega, hoje a pergunta é: você entrou por cota? Você entrou por causa da, da política de diversidade e Exatamente. inclusão? Nunca perguntam qual foi a universidade que eu entrei, qual foi a especialização que eu fiz. Então, para além dessa estética da beleza, que a gente é exótica, né? Exóticas do rolê, tem essa questão da gente ter que toda hora se firmar, toda hora dizer por que que a gente está lá. Que sim, também é para ocupar um espaço que foi tirado da gente. Também é por isso que a gente está nesses lugares. Mas, para além disso, a gente é muito competente em outras camadas, no maternar, no trabalhar, né? Enfim. Eu acho que é isso que eu queria contribuir. Bom, Raoni, acho que tem um ponto aqui, a gente falou do termo exótica, e acho que para a criança é muito importante a gente reforçar o termo bonito e bonita. É assim que a gente fala da beleza das nossas crianças. A gente ouve muito, faltam palavras, né? Pelo que as meninas disseram aqui, também vai ser assim na comunidade, que elas frequentam. Comigo, eu sempre fui a criança exótica no dia que eu estava mais bonita aos olhos da população, eu era exótica, e agora o termo que a gente ouve mais é o menino negro, a menina negra, estilosos. Então, o estiloso agora É, está vindo substituir o exótico. E isso. não, nossas crianças são bonitas. E ponto. E o bonito está a serviço das nossas crianças, como está a serviço de todo mundo. Então, definir esse termo, sabe? A gente está aqui no Summit de Beleza Antirracista, e eu fico com. Queria deixar aqui essa mensagem de definir esse termo bonito na cabeça dos nossos filhos, como um termo absoluto, não é questionável, não é exótico, não é estiloso, não é legalzinho, é bonito e bonita. Fantástico. Gente, esse é o tipo de conversa que a gente podia ficar o dia inteiro, porque de fato, além de ser um papo muito gostoso, porque é um aprendizado muito legal para quem não é, não tem filhos, mas sabe do impacto que existe numa sociedade como a nossa, e também tão profundo e necessário, porque são poucos espaços que a gente debate uma maternidade antirracista. Isso, ao meu ver, é um grande pecado. Eu queria, com muito pesar, pedir gentileza. Claro, fica à Um vontade. comentário, sim, e tem uma coisa assim que acontece muito com as crianças indígenas de um modo geral, é que às vezes quando se difere um pouco, né, como posso dizer, essa aparência, né, o meu filho é muito essa coisa do cabelo, todo mundo quer tocar nele, assim, na rua as pessoas acham que elas podem tocar na cabeça dele, porque gostam do cabelo dele, né, aquela coisa, sabe, assim, nossa, que lindo, nossa, não sei o quê, nossa, e todo mundo se acha no direito de tocar, porque é diferente, né, a criança, né, e aí fica aquela coisa assim, como se fosse, sei lá, um mascote, como se fosse, Um sabe, objeto, assim, né? algo tipo, do nada, assim, chega com a mãozona, assim, no meio da rua, assim, um desconhecido e toca, nossa, não sei o quê. Então é um assédio muito grande também. Mas é um assédio que, embora eles agem como se estivessem encantados com a beleza, é dentro desse termo, é o diferente, é o exótico, entendeu? Então isso é horrível, assim, essa coisa como esse acesso, sabe? Assim,
acham que tem essa permissão de sair, sabe, metendo a mão, assim, as pessoas são muito assim. Então, na rua já fico, sabe, assim, assustada, assim, porque é diferente o comportamento das pessoas, porque se difere, né? Independente, assim, do fenótipo que tenha, normalmente essa criança, ela é racializada, né? Então, você vai ter sempre ali as pessoas achando que tem esse acesso ao corpo dela, a tocá-la, Esse assim, é do um, nada. é, Meu filho tem TEA, né? Então, ele fica tadinho, assim, e, né? Tem toda essa questão, assim, de achar que tem esse acesso aos nossos corpos, de um modo geral, e isso é uma coisa que me assusta também dentro dessa racialização, dessa, sabe? É isso que eu só queria comentar isso, assim, que né? E obrigado por isso, Renata, porque as nossas crianças não estão, né? Mas aos olhos da sociedade é um. Nossa, é esquisitíssimo falar isso, gente, mas eu acho que é óbvio. Ela torna as crianças um objeto, né, de entretenimento. Isso eu acho. Nossa, desculpa, gente, até falar isso é muito pesado, mas, enfim. Gente, eu queria pedir a gentileza de vocês para a gente encerrar, e com muito pesar de novo, tá? Porque é muito necessário essa conversa. Que dica vocês dariam para uma mãe que está ouvindo vocês agora e está se sentindo parte e que quer pegar na mão de vocês, já que a gente falou, né? É de mão em mão que a gente se segura, de mão em mão que a gente cresce, e se protege e se constrói. Que dica você daria, que vocês dariam para uma mãe que agora fala, agora eu quero pegar na mão de vocês para a gente ir junto? Olha, Rá, que nós não estamos sozinhas. E as nossas lutas, as nossas dores, as nossas delícias da maternidade podem ser compartilhadas. Então, crie uma rede de apoio. Eu me coloco aqui à disposição, é óbvio, tem meu contato aqui, mas procure não caminhar sozinho, divida, procure. Nós temos aqui no chat três mães diferentes, cada uma com seu estilo. Então, o caminho que cada uma vai percorrer é muito diferente. A maneira que cada uma vai enfrentar situações como a que eu enfrentei, por exemplo, como que a Renata enfrenta, como que a Jaque enfrenta, vai depender muito do estilo de cada mãe. Mas tem um espaço comum de acolhimento que a rede de apoio ajuda muito. Então, eu aprendi numa situação como a que eu compartilhei, que se eu guardar ela para mim, ela fica muito pesada. Quando eu diluí com as minhas tias, minha irmã, minha família, pessoas que amam minhas crianças, que passam pelas mesmas situações que eu, ficou mais fácil carregar. E até a estratégia, ela ficou mais fácil da gente traçar aqui um plano de enfrentamento. Então, não caminhem sozinhas e discutam esses assuntos com os filhos de vocês. É lógico que cada fase tem um nível, uma camada diferente da discussão, mas não falar sobre isso em casa, em dois aspectos, né? Não reforçar a potência da nossa ancestralidade e também não discutir estratégias de enfrentamento pode ser muito ruim ao longo da vida dos nossos filhos. Então, queria deixar esses dois pontos: buscar a rede de apoio e falar sobre isso dentro de casa, respeitando, obviamente, a fase da família, a fase da criança. eu Eita. concordo com a Osana. É Osana, né? Que eu tô no celular É isso, é muito Rosana. buscar uma rede de afeto e buscar ter essa atenção também, assim, né? Em relação a. É tipo quando a gente vai já se precavendo das coisas, né? Porque tipo de coisa o tempo todo. E acho que quando a gente busca também leituras, conteúdos que vão ajudando a gente a expandir a nossa própria consciência em relação a muitas coisas também, isso ajuda muito. E acho que essa rede de afeto é fundamental. Na minha vida, muitas mulheres negras foram essa rede de afeto para mim. As mulheres do terreiro, né, outras mulheres racializadas, né, e outras mulheres indígenas como eu, né? E acho que isso é fundamental, né? Isso veio muito forte realmente da parte, né, feminina, assim, né?
e em diferentes contextos, assim. Às vezes a gente acha que pode carregar todo o peso com a gente, mas na verdade tá todo mundo conectado com a gente precisa dividir assim as coisas para poder também transmutar as nossas vivências, né? E fazer nossos processos também, né? É, de constantemente tá se transformando também, e as coisas que a gente passa também a gente está transmutando em outras coisas, em outras vivências. E dessas vivências a gente constrói um novo horizonte também em relação a tudo, né? Mas o mais importante é não se fechar, não se isolar, se permitir entender que é parte de um todo, né? Esse todo é a Perfeito. natureza do que somos e que estamos todos conectados e temos nossas vidas, mas somos todos né, seres humanos em nossas diferenças e essas diferenças que são um dom de cada um e esse dom se junta ao de cada um e isso é a nossa força em conjunto. É na coletividade que a gente avança e a gente consegue o nosso empoderamento e superar os obstáculos e adversidades. É na coletividade, é em comunidade, é no entendimento das famílias que criamos além da nossa, né? Nessa roda Perfeito. de. Que lindo. Perfeito. Nossa, eu tenho pouquíssimo a contribuir do que vocês duas Hum. colocaram. Eu acho que sim, é no coletivo, é nos nossos afetos, né, que a gente cria esses laços mais profundos, e às vezes nem é com a nossa família de sangue, é com esse grande emaranhado que a gente cria de relacionamentos. Eu, respondendo bem a pergunta do Raoni, para mim hoje, eu tenho pensado muito que assim, foi nos tirado o direito de ser, né? A colonização tirou da gente o direito de ser, e nós só somos quando somos no coletivo. Então, todo o processo coletivo, ele é muito poderoso. E lidar com esse novo, que não é nada de novo, quando a gente fala de ancestralidade, nascer humano é que vai dar para a gente um salto quântico de resgate de quem a gente de fato precisa ser para esse planeta se manter aqui. Deixar nossas crianças mais fortes, sabendo quem elas são individualmente, usando uma cosmovisão coletiva, que eu acho que a gente vai conseguir ter saltos importantes daqui das próximas gerações. E isso é o que me anima de ser mãe, de saber que eu sou guardiã de uma pessoa que vai ser incrível para esse mundão aqui também. Perfeito. Luciana, você abriu o microfone? Quer uma última palavra? Não, só achei lindo o que a Jaque Ah, disse. Eu ia dizer que eu achei fantástico. perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês e dizer da minha honra, que é ter vocês aqui, porque a gente precisa aprender a celebrar não só os nossos ancestrais, que a gente precisa celebrar sempre, né? Sem eles a gente não estaria aqui, mas a gente precisa celebrar quem trouxe a gente para o mundo, quem guardou a gente, para quem e então a gente precisa aprender a celebrar vocês. Então que muitos possam aplaudir vocês, acolher e que a gente possa construir essa rede de forma acolhedora de fato, de forma sábia e de forma potente, porque é assim que a gente vai caminhar, né, gente? Então, eu queria agradecer muito vocês pela oportunidade de aprender com vocês e realmente espero que muitos possam escutar aquilo que vocês colocaram aqui. E assim como também a nossa querida plateia também colocou, validando de uma forma muito carinhosa e afetiva a necessidade da gente construir rede. Então, gente, muito obrigado. E queria já liberar vocês para vocês poderem almoçar, porque também a gente já vai ter aqui uma tarde muito rica e espero poder contar com vocês à tarde também, que vai ser incrível, tá? Então, gente, obrigado, obrigado. Se vocês tiverem alguma outra uma palavrinha final antes da gente encerrar, fiquem super à vontade. Só queria agradecer o convite, Rá, por me proporcionar essa manhã com você e com mulheres incríveis. Muito obrigada. Eu também queria agradecer a todos vocês que estão aqui escutando a gente. Quem quiser também seguir nas redes sociais, deixei ali
no diálogo, assim, né? O meu. Né, como é que é? Né, o negocinho lá para me encontrar no Instagram. Mas agradecer também a todas que estão participando aqui comigo. Para mim foi muito importante escutar vocês, assim, outras mães, né, em processos semelhantes. E é esses diálogos que eu acredito muito. Agradeço muito, Raoni, também o convite. E lindo demais, assim. Eu cheguei correndo assim, e aí, quando eu encontrei aqui uma rede de afeto, foi assim que eu senti quando eu comecei a conversar aqui com vocês. Obrigada, gente, demais. Eu queria agradecer, queria honrar o Raoni por esse movimento poderoso que está só no começo. Dizer que eu agradeço aos seus ancestrais por terem sussurrado no seu ouvido onde você deveria estar agora. Então, axé e gratidão. Prazer conhecer vocês, menino. Espero conhecer pessoalmente também. Um beijo. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, viu?